e a diretoria santista que promove mais dispensas no elenco do Peixe. Além desses jogadores a serem dispensados, tem também o retorno e reforço caseiro do Santos Futebol Clube para a zaga. É um reforço de peso, e se a gente for comparar com os zagueiros que nós temos hoje no elenco, é um jogador que, voltando agora à sua forma física ideal, depois de longo período afastado por conta de lesão, ele será, com absoluta certeza, um dos titulares da equipe santista. E ele já poderá, nos próximos jogos, estar disponível para atuar e ajudar o Santos nesta busca por posições mais altas na tabela e fugindo do rebaixamento. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a este conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado e atualizado com notícias diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E o Santos que promove mais 3 dispensas no seu elenco. São eles o trio do Água Santa. O Lucas Dias, o Luan Dias, o Mezenga e o Gabriel Inocêncio. Jogadores que não tinham condição de atuar pelo Santos, né? Foram contratados ali por conta de um relacionamento, de um bom relacionamento dos presidentes do Santos com a Água Santa. Inclusive o Santos naquela época cedeu a Vila Belmiro para que um dos jogos das finais o Água Santa fizesse no estádio da Vila Belmiro. Houve ali uma conversa entre as diretorias, foi oferecido esses jogadores e o Rueda, né, sempre com aquela ideia do bom e barato, acabou contratando de baseada ali jogadores do Água Santa, que apesar de terem tido ali um bom desempenho na reta final do Campeonato Paulista e conseguiram chegar à final, foram contratados pelo Santos como se fossem salvar, né, e ajudar o Santos ao longo no decorrer do campeonato. O Gabriel Inocêncio, dos 3 jogadores, é um jogador ali que em alguns momentos ali parecia que poderia até fazer o arroz com feijão bem feito e não comprometer, ser um jogador mediano. Mas não além de tudo, a questão técnica, ele não conseguiu ter um bom desenvolvimento, e também a parte mental. É um dos jogadores que mais sentiu essa pressão que é jogar num grande clube. Então, ele realmente não demonstrou qualidade para poder brigar por posição ou mesmo ser um banco, né, para estar ajudando o Santos eventualmente em alguns jogos. O Luan Dias, pior ainda, né, um jogador que não conseguiu ter nenhuma boa partida. Logo quando ele teve a estreia, ele machucou, aí ele ficou fora durante muito tempo. Quando voltou, também não conseguiu fazer nenhum bom jogo. Inclusive, algumas de suas jogadas chegaram a originar gols do adversário. Então, um jogador muito mal, né? Muito mal, tanto na parte mental quanto na parte técnica. O Bruno Mezenga teve poucas oportunidades. Já é um jogador experiente, começou no Flamengo, já rodou por diversos clubes do Brasil e fora do Brasil. É um jogador já, né, se aproximando ali do final de sua carreira, e é um jogador que tem ali um posicionamento, é aquele grandalhão que está ali para fazer algum gol de cabeça. Inclusive o único gol que ele marcou pelo Santos foi um gol de cabeça. E não teve tantas oportunidades porque tem Marcos Leonardo, depois teve a chegada do Furt, então não tinha a necessidade de
de colocá-lo em campo, e por conta disso também está sendo dispensado. Agora o Santos contrata mais atacantes, o próprio Morelos, que pode fazer a posição do Márcio Leonardo quanto uma posição mais à direita, o Maximiliano Silveira. Então tem muitas opções e não haveria o porquê o Santos continuar com esses jogadores, até também uma forma de diminuir a folha salarial, que já é tão alta, né? Porque o Santos hoje ele tem uma folha salarial de quase 15 milhões de reais. É uma folha salarial que é uma das maiores do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. O Santos hoje tem uma folha salarial que é uma das maiores do Campeonato Brasileiro. Só perde para Flamengo, para o Palmeiras, para o Fluminense e para mais um ou dois clubes, né? Então, ou seja, se a gente fosse pensar em termos de investimento, de salário, o Santos teria que estar brigando com esse valor investido, considerando já as contratações que chegaram até a última contratação do Morelos. O Santos teria que ter um time, né, com esse investimento brigando por Libertadores, brigando por título, né? Então isso mostra mais uma comprovação da má gestão. Ele tem um investimento muito alto e, claro que esse investimento maior, essa folha ultrapassou agora o valor ainda mais por conta dessa última janela de transferências, mas mesmo antes da última janela, já era uma das maiores folhas, já ultrapassava os 10 milhões. Então, mesmo assim, também eram atitudes, eram escolhas erradas que fizeram o Santos pagar caro e não ter o retorno em campo, né? Pagou-se muito caro, salário muito alto para jogadores que nenhum deles surtiu efeito. Se o Santos lá atrás tivesse contratado um jogador de qualidade e deixado de contratar 5 jogadores de prateleiras abaixo, como foi essas contratações do Santos, ele teria um time hoje muito melhor. Poderia não ter um time de elenco tão grande, mas tinha um time em termos de qualidade muito maior. Infelizmente isso não foi feito. Então o Santos agora está dispensando mais esses jogadores, com mais essas chegadas. Como o Santos entrou nesse modo desespero e ainda existem alguns dias para até o encerramento da janela definitiva de contratações que não estejam sob contrato com outro clube, né? Ou seja, jogadores sem contrato, pode até ser que ainda apareça mais algum nome, mas nenhum nome vazou. E se confirmar, né, do jeito que está, o Morelos foi a última contratação e o Santos já espera que o jogador já esteja pronto para atuar, nem que seja alguns minutos já no jogo contra o Cruzeiro, já que o Santos tem esses dias agora por conta da data FIFA, com treinamentos em 2 períodos, tenta acelerar um pouco mais esse processo de preparação desses jogadores que estão chegando e um maior entrosamento de toda a equipe. Então o Santos tem essa folha enorme e agora precisa demonstrar dentro de campo uma melhoria com esses investimentos que foram feitos. E com isso a gente tem um dos maiores reforços na zaga, que é o Jair, jogador que está treinando com o elenco já há alguns dias, e muito provavelmente nos próximos jogos a gente já vai ter oportunidade, se assim o Aguirre optar, por ver o Jair em campo. É claro que ficou muito tempo parado, né, por conta de lesão, teve 2 lesões sérias de ligamento, né, tão jovem e já teve essas 2 lesões tão sérias, mas é a esperança do Santos para ter uma zaga mais eficiente, porque é um jogador de seleção, é um jogador acima da média, apesar da pouca idade, ele é muito acima da média, né, é o estilo em termos de qualidade, óbvio que são posições diferentes, mas é a mesma expectativa que se tinha com o David Washington. Então é um jogador que tem tudo para ser um grande nome do Brasil na zaga, nessa posição. Então agora o Santos tem esse reforço e com certeza ele estando apto, ele tem que ser o titular do time. Se vai sair o Basso, se vai sair o Alex, a gente não sabe, mas é fato que ele tem que estar em campo porque é uma qualidade muito superior, é mais uma joia da base e que tem que ser utilizado o quanto antes por conta dessa má gestão, que você não tem a possibilidade de colocar o jogador aos poucos, porque sempre está necessitando de um jogador dessa qualidade, não tem outro que possa suprir, então
o Santos também vai ter que acelerar esse processo, como já acelerou, né, porque ele já chegou a participar, apesar da pouca idade, de jogos na equipe principal, aí se machucou, e agora ele volta novamente a estar disponível e espera-se que já nos próximos jogos possamos ver o Jair, talvez não entrando os 90 minutos por conta dessa readaptação, desse longo período que ele teve fora, mas que gradativamente a gente possa ver o jogador em campo, e vamos, né, torcer para que não tenha mais novas lesões, que foram lesões sérias que deixaram ele muito tempo fora dos gramados, né, a segunda vez. Mas é um jogador, com certeza, esse sim é um reforço de peso, é um reforço caseiro que pode ajudar o Santos nessa reta final do segundo turno. Além disso, tem também a volta, já nos próximos jogos, do Felipe Jonathan, um jogador que a gente tanto criticou, né, na lateral esquerda, mas vendo os jogadores que passaram depois do Felipe Jonathan, é verdade que muita gente tem saudade, né, comparado aos outros jogadores que passaram, de ver o Felipe Jonathan, que foi um dos melhores jogadores que passou pelo Santos, comparado a esses jogadores na lateral esquerda, que o Santos não tem acertado nas suas laterais. Tanto é, né, que ao longo da gestão Rueda contratou diversos jogadores nas laterais e que não deram certo até agora. A última contratação na lateral direita do Júnior Caissara, e que a gente espera que possa dar tudo certo. Então é isso, pessoal. O Santos já se preparando aí para esse período maior de treinamento para enfrentar o Cruzeiro. Cruzeiro que já tem novo técnico, então vai ter a estreia do novo técnico do Cruzeiro na partida contra o Santos, e a gente espera que essa pressão externa e interna possa surtir efeito, de modo que o Aguirre possa montar agora e possa estar treinando um time mais ofensivo, um time que possa jogar de uma forma que a gente possa ficar mais próximo do gol, mesmo, né, que hajam ali problemas na zaga, que já existem, né, e o Santos possa vir a tomar algum gol, mas que ele consiga marcar mais gols. É claro que o Santos não vai colocar uma formação kamikaze, mas ele tem que ser mais atacante. Quem não se lembra, em todo o histórico do Santos, que sempre foi um time que atacou mais, e consequentemente em algumas situações ele tomava uma jogada de contra-ataque. Ele poderia tomar gol, ele fazia 4, tomava 2. Fazia 3, tomava 1. Tinha jogos que ainda conseguia, né, passar batido, mas era um time que marcava muito, mas se expunha mais também. Então que o Santos possa voltar a jogar dessa maneira, né, de uma forma mais ofensiva, porque agora tem jogadores dessa característica. E não pode jogar da maneira que vem atuando, que realmente não vai conseguir fazer com que o Santos tenha os resultados que ele espera para poder subir na tabela. Tá certo, pessoal? Então é isso, fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações, a qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.